Este lugar não é para perdedores. Foi isso que minha mãe me disse 3 dias antes do dia de ação de graças, como se eu fosse um estranho que não merecia sentar à mesa da própria família. O motivo? Minha irmã mais nova ia trazer o namorado para conhecer todo mundo. E, pelo visto, o fato de eu trabalhar consertando caminhões pesados, com as mãos sujas de graxa, não combinava com o clima da ocasião. Ele vem de uma família rica, ela explicou. E a Lily quer que tudo seja perfeito. Você entende, né? Eu só balancei a cabeça. Não discuti. Não chorei. Também não contei que já tinha comprado um cachecol bonito para ela e um relógio gravado pro meu pai. Nem que tinha trocado meus turnos no trabalho só para chegar a tempo pro jantar. Só disse, entendo. Mas 5 dias depois, eles bateram na minha porta em pânico. Tinham descoberto a verdade sobre o tal namorado da Lily, e sobre mim. Eu tinha acabado de chegar de um turno de 12 horas na oficina, ainda com as mãos manchadas de óleo, quando decidi ligar para minha mãe. Ia perguntar a que horas começava o jantar na quinta. Se ela queria que eu levasse minha tradicional caçarola de vagem ou se, quem sabe, era hora de eu tentar a famosa torta de nozes com bourbon da nossa avó. Mas na segunda chamada, quando ela finalmente atendeu, percebi que tinha algo errado. Aaron, querido, ela disse com uma voz cuidadosa, como quem pisa em ovos. Esse ano, as coisas estão um pouco diferentes. Fiquei parado no corredor, com uma das botas pela metade, sentindo um frio que não vinha só do lado de fora. O que você quer dizer com isso? Perguntei. O silêncio foi tão longo que achei que a ligação tivesse caído. Então ela continuou, a Lily vai trazer o namorado. Ele é bem-sucedido. Formado em Harvard. Trabalha com investimento, e ela só quer que tudo seja impecável. Fiquei em silêncio. Minha mãe hesitou, depois soltou o golpe final. Ela está preocupada que sua presença destoie um pouco. Você sabe, seu trabalho, seu jeito, meu jeito. Ela falava das minhas camisas de flanela, do meu rabo de cavalo, das minhas mãos que nunca perdem completamente o cheiro de óleo, por mais que eu lave. Ela só quer causar uma boa impressão, acrescentou. Você entende, né? Eu poderia ter lembrado a ela do cachecol de lã de alpaca importada que comprei. Do relógio com a gravação, pai, obrigado por me ensinar a consertar tudo. Poderia ter lembrado que fui eu quem pagou o aluguel da Lily naquele ano difícil, sem fazer alarde. Mas não disse nada. Fechei os olhos e falei, entendo. Desliguei. Fiquei ali, no corredor da minha casa pequena, imóvel. O piso rangia sob meus pés. Um vento frio passava pelas janelas ainda fechadas. E lá fora, a primeira neve começava a cair. Fui até a cozinha, coloquei os presentes embalados sobre a mesa e me sentei em silêncio. O telefone não tocou mais. Na manhã de ação de graças, uma camada fina de neve cobria os telhados e os caminhões lá fora. E eu estava sozinho. Parecia que o mundo inteiro estava em pausa, segurando o fôlego. Mas dentro da minha casa, o silêncio era ainda mais profundo. Nada de jogo de futebol na TV. Nenhum cheiro de peru assando no forno. Nenhum som de pratos sendo colocados à mesa, nem vozes discutindo quanto tempo a torta precisava ficar no forno. Apenas silêncio. Fiquei na cama mais do que o normal, encarando o teto sem pensar em nada. Lá pelas 9 da manhã, me levantei, coloquei um moletom velho e preparei um café da manhã simples, 2 ovos e torradas. O cachecol que eu tinha comprado para minha mãe ainda estava ali, intacto, dentro da sacola de presente branca em cima da mesa da cozinha. Eu não mexi nele. Por volta do meio-dia, peguei minha caixa de ferramentas, atravessei a cidade e parei na casa da Dona Alper. Ela é uma professora aposentada que já ajudei algumas vezes com a caminhonete velha, o aquecedor de água, pequenas coisas. 2 dias antes, ela tinha me deixado uma mensagem dizendo que o controle da porta da garagem tinha travado de novo. Ela abriu a porta enrolada num cardigã grosso, com um sorriso nos olhos como se eu fosse o único visitante esperado naquele dia. Trabalhando no dia de ação de graças, perguntou com gentileza. Dei de ombros. Melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Ela sorriu como quem entende e disse, o café tá na mesa. O conserto do controle levou uns 40 minutos. Mas acabei ficando mais um pouco. Ajudei a carregar lenha,
troquei as pilhas do detector de fumaça, e fiquei ouvindo enquanto ela falava do marido falecido que sempre cortava o peru com tanto cuidado, como se fosse um ritual. Na hora de ir embora, ela me entregou uma fatia de torta de abóbora embrulhada em papel alumínio. Para você não esquecer como é o gosto de algo feito em casa, ela disse. Na volta, passei pela rua dos meus pais. As luzes da casa estavam todas acesas. Dava para ver as silhuetas pela janela da sala, taças de vinho erguidas, risos, aquele brilho dourado de uma comemoração cheia. Eu não parei. Quando cheguei em casa, acendi o fogo no fogão a lenha, me enrosquei na poltrona e fiquei olhando a torta que a dona Alper me deu. Não era como as que eu comia quando criança. Não tinha chantilly por cima nem uma sala cheia de vozes em volta. Mas estava quente. E foi o bastante. Pela primeira vez em muitos anos, não havia ninguém para eu tentar impressionar. Ninguém para decepcionar. Só eu, e o silêncio. E, curiosamente, eu não me senti sozinho. Eu me senti livre. Durante muito tempo, achei que havia algo errado comigo. Como se todo mundo tivesse recebido um manual secreto sobre como pertencer menos eu. Quando eu era pequeno, nossa casa não era luxuosa, mas era arrumada, correta, com uma imagem perfeita. Minha mãe, Ellen, era do tipo que passava as fronhas e servia limonada em potes de vidro com canudos combinando. Meu pai, Mark, trabalhava com planejamento urbano discreto, mas sempre orgulhoso do que fazia. E a Lily, minha irmã mais nova, sempre foi a queridinha. Ela nasceu com cachinhos dourados, um sorriso encantador e talento de sobra para tudo, dança, teatro, concursos de oratória. Âncora do jornal da escola. Ela parecia flutuar pela vida como se tudo fosse coreografado. Eu era o contrário de tudo isso. Fui barulhento quando deveria ter ficado quieto. Teimoso quando o esperado era apenas um sorriso. Enquanto a Lily chegava ao baile de formatura numa limusine branca, eu estava debaixo do meu primeiro carro, trocando as pastilhas de freio com uma lanterna na boca. Ela foi estudar relações públicas. Eu acabei aparecendo por um tempo num programa matinal em Denver, mas voltei para casa assim que o programa acabou. Ainda assim, aos olhos dos meus pais, era ela quem brilhava. Quando falei que queria fazer um curso técnico para virar mecânico de motores a diesel, minha mãe franziu os lábios como se eu tivesse anunciado que ia entrar para o circo. Aaron, você é inteligente demais para isso, ela disse. Por que não escolhe algo mais respeitável? Lembro dessa palavra, respeitável. Ela aparecia muito nas conversas. Quando consegui meu primeiro emprego num depósito de caminhões, meu pai não me deu parabéns. Só perguntou: isso é seguro para uma garota? Ninguém apareceu para ver a primeira loja que eu gerenciei. Ninguém quis saber quantas certificações eu tirei, ou quantos caminhões eu já tinha reconstruído do zero. Mas os vídeos da Lily no noticiário? Assistiam várias vezes. Postavam com orgulho no grupo da família, cheios de emojis e coraçõezinhos. E o mais curioso? Eu nunca guardei rancor dela por isso. A verdade é que ela combinava com o mundo que meus pais queriam enxergar. Eu não. Mas mesmo assim, eu tentava. Todo ano no Dia das Mães, eu levava lírios frescos. Consertei o cortador de grama do meu pai sem ninguém pedir. Quando o apartamento da Lily alagou no último inverno e ela não conseguiu pagar o aluguel, transferi R$ 200 para ela e nunca toquei no assunto. E mesmo assim, ao menor sinal de desconforto ou vergonha, eles me cortaram. Sem conversa. Sem defesa. A Lily só não quer você lá, disseram. Aquilo não me destruiu. Só confirmou o que, no fundo, eu já sabia há muito tempo. Eu era família por sangue, não por pertencimento. Então, parei de esperar um lugar na mesa deles. E comecei a construir a minha. As pessoas olham para as manchas de graxa no meu macacão e acham que essa é a minha história inteira. Mas tem muito mais debaixo do capô do que elas imaginam. Tudo começou quando eu tinha 22 anos. Estava no meu segundo ano trabalhando no depósito, vivendo de salário em salário, achando que aquilo era tudo que a vida tinha a oferecer. Uma noite, enquanto trocávamos o radiador de um Kenworth antigo, o rádio da loja estava sintonizado num podcast sobre finanças. Falavam de juros compostos e fundos de índice. Não entendi quase nada.
Mas aquilo ficou na minha cabeça. Naquela mesma semana, fui até a biblioteca pública e peguei um livro chamado O Caminho Simples para a Riqueza. Li de capa a capa em 2 dias. Depois, li mais 5 livros. Aos 23, abri minha primeira conta na corretora com R$ 700. Não comprei botas novas naquele inverno, preferi colocar mais R$ 300 num fundo da Vanguard. No mês seguinte, comprei uma ação da empresa de frete com a qual eu trabalhava. Foi como reivindicar um pedaço do mundo que, por tanto tempo, fingiu que eu não existia. Esse hábito cresceu. Comecei a acordar às 5 da manhã para ler blogs de finanças antes do turno. Acompanhei cada dividendo e reinvesti tudo. Fazia bicos nos fins de semana, não para gastar mais, mas para investir mais. Aos 28 anos, comprei minha casa. Ela estava em péssimo estado, tinta descascando, canos rachados, aquecedor quebrado. Mas fui consertando tudo com as próprias mãos, cada detalhe. Cada real economizado com encanador ou eletricista ia direto para meu portfólio de investimentos. Nunca falei sobre isso. Não por vergonha, mas porque sabia o que aconteceria assim que os números viessem à tona. A história deixaria de ser sobre quem eu sou e passaria a ser sobre como os outros me enxergavam. Então, mantive meu patrimônio em silêncio. Nem minha melhor amiga, Jada, sabia o valor total. No mês passado, minha conta de investimentos ultrapassou R$ 1,3 milhão. Isso não me torna especial. Não sou extravagante. Ainda compro ferramentas de segunda mão e uso a mesma jaqueta de 5 anos atrás. Minha caminhonete tem 220 mil quilômetros rodados e nenhum sinal de parar. Mas tudo que conquistei, foi sozinho. Tijolo por tijolo. Silenciosamente. Às vezes me pergunto se escondi isso por orgulho, ou autoproteção. Porque se eles não me respeitavam quando eu era apenas o Aaron, o mecânico, então não mereciam conhecer o Aaron, o investidor. Deixe que pensem que sou o perdedor. Eles nunca conheceram a mulher por trás das botas de aço. 5 dias depois do dia de ação de graças, eu estava na garagem, meio embaixo de um caminhão plataforma, trocando o motor de partida. Graxa cobrindo meus braços. Ouvi um carro parar lá fora. Depois, portas batendo. Limpei as mãos num pano e saí para o ar frio de dezembro e congelei. Ali estavam eles, meus pais e Lily. Parados na entrada da minha garagem como fantasmas invocados pela vergonha. Meu pai estava rígido, arrumado num casaco passado a ferro. Minha mãe segurava uma lata de muffins de cranberry como se fosse uma oferenda de paz. E Lily? Lily parecia furiosa. Aaron. Chamou minha mãe, com uma voz forçada, animada demais. Pensamos em passar aqui para ver como você está. Cruzei os braços e me encostei no batente da porta da garagem. Vieram me checar depois de me expulsarem do dia de ação de graças? Lily deu um passo à frente, os olhos cheios de brilho. Você devia ter me contado, Aaron. Pesquei. Contar o quê? Que o Evan trabalha para você. Fiquei atônito. Evan, o namorado dela, aquele que eu não podia conhecer porque era muito operário para a ocasião. Eu não sabia que era o mesmo Evan até ontem, ela disse, tensa. Ele foi jantar com a gente de novo. Meu esmalte estava descascando e brinquei que era culpa da etiqueta de envio rasgada. Ele riu e disse, você nunca aguentaria um turno com sua irmã. Meu peito apertou. Ele nos contou tudo, ela continuou, os braços cruzados. Como foi você quem deu a ele a primeira chance de verdade na loja? Como você treinou ele do zero? Como você impediu que o chefe o demitisse quando ele quebrou o eixo do caminhão de um cliente? Ele disse que não teria nem carreira se não fosse por você. O rosto da minha mãe ficou pálido. Meu pai coçou a nuca, visivelmente desconfortável. E então Lily falou, com a voz trêmula mas firme. Ele nos contou sobre seus investimentos também. Como você ensinou ele a diferença entre apostar em ações da moda e construir riqueza real. Como você mostrou suas planilhas para ele, Aaron. Ela estava quase gritando agora. Ele disse, seu irmão tem mais de 1 milhão guardado, e nunca contou para ninguém. Deixei o silêncio pairar no ar, denso como fumaça de motor. Então falei, sem pressa. Não. Não contei.
Minha mãe deu um passo à frente, agora com a voz baixa. A gente não fazia ideia, querido. Olhei para ela. Depois olhei para Lily. E aqui posso continuar, se quiser. Teria feito alguma diferença? Será que eu teria sido convidada se o Eva não tivesse contado nada? Eles não responderam. Meu pai pigarreou. Não se trata de dinheiro, Aaron. Eu ri. Não é? Os olhos da Lily brilharam não de lágrimas, mas de humilhação. Você me fez parecer uma idiota na frente dele. Isso foi mais fundo do que eu esperava. Eu não fiz você fazer nada, respondi com firmeza. Foi você quem escolheu ter vergonha de mim antes mesmo de saber quem eu era. Minha mãe olhou para a lata de muffins nas mãos e depois ergueu os olhos de novo. Viemos nos desculpar. Queríamos conversar. Ela lançou um olhar nervoso para Lily. O Eva está começando um negócio, algo com distribuição de peças automotivas. Ele acha que vocês dois deviam se encontrar de novo. Talvez trabalhar juntos. Juntar forças. Ali estava. A virada. O verdadeiro motivo. Nem culpa. Nem amor. Oportunidade. Soltei o ar com força e voltei para dentro da garagem. Você diz que veio se desculpar? Falei por cima do ombro. Mas trouxe uma proposta. O rosto de Lily ficou rígido. Isso se chama construir alguma coisa, Aaron. Você devia entender isso. Eu entendo, respondi. Por isso mesmo construí tudo isso, sem vocês. Me virei, entrei, e deixei os três ali, no frio. Não dormi muito naquela noite. Mesmo depois que foram embora, o ar ainda parecia carregado, como fumaça de pneu queimado. Sentei à mesa da cozinha, olhando para a lata de muffins de cranberry, ainda intocada. Lá fora, o gelo já começava a cobrir as janelas. Por volta das 10 da manhã do dia seguinte, meu telefone tocou. Era Lily. Quase deixei tocar até parar, mas a curiosidade falou mais alto. Oi, ela disse suavemente. Ontem foi uma bagunça, mas eu queria recomeçar. Fiquei em silêncio. Falei com o Evan, ela continuou. E ele realmente acha que esse negócio pode funcionar com você? Com sua experiência. Com o meu dinheiro, interrompi, direto. Com a sua experiência, ela corrigiu rapidamente. Tá bom, o capital também ajuda. Mas ele respeita você, Aaron. Ele vê o que nós não vimos. Ou o que eu me recusei a ver. Silêncio. Sei que nunca fomos próximas, ela disse. Mas talvez essa seja uma chance de mudar isso. De construir algo como irmãs. Algo dentro de mim apertou. Por anos, desejei que a Lily me enxergasse não como a decepção manchada de graxa, mas como alguém que tinha valor. E agora, ali estava ela, oferecendo inclusão. Um lugar à mesa. Mas só agora. Só depois que a verdade veio à tona. Lily, falei devagar. Você sabe o que eu faço todo dia? Ela hesitou. Você conserta caminhões. Eu diagnostico falhas elétricas em veículos com mais de 10 toneladas. Recalibro sistemas de emissão de diesel. Gerencio uma equipe de 7 pessoas. E ainda me meto debaixo de plataformas quando é preciso. Silêncio. Eu construí alguma coisa, continuei, em voz baixa. Não só um portfólio. Uma vida. Um negócio. Um lar. Eu sei, ela sussurrou. É por isso que isso importa. Me aproximei da janela e olhei o quintal coberto de neve. Se eu tivesse dito sim ontem, antes de você saber sobre o Evan, sobre o dinheiro, eu teria sido bem-vinda no dia de ação de graças. Não, ela admitiu, baixinho. Fiquei envergonhada. E agora? Perguntei. Ela não respondeu. Deixe eu ser clara, falei, firme. Não estou interessada em comprar minha aceitação. Se você quer reconstruir algo real comigo, isso não vai começar com um negócio. Aaron, ela disse, frustrada. Não jogue fora uma oportunidade por orgulho. Isso não é orgulho, respondi. São limites. E desliguei.
Fiquei um bom tempo ali, em silêncio. Ouvindo o zumbido da geladeira velha e o rangido da fornalha começando a esquentar de novo. Não estava com raiva. Nem triste. Só cansada. E, de alguma forma, aquilo parecia paz. 2 dias depois da ligação de Lily, meus pais apareceram de novo. Sem aviso. Apenas o som dos pneus na neve e nós de dedos batendo na porta da frente. Abri devagar, limpando a graxa das mãos num pano de prato. Minha mãe usava seu casaco vermelho de lã. Meu pai mantinha as mãos nos bolsos, balançando nos calcanhares como quem não queria estar ali. Oi, querida, minha mãe disse suavemente. Podemos entrar? Eu os deixei entrar. Não porque eu estivesse pronta. Mas porque, finalmente, eu estava pronta para encerrar aquilo. Sentamos na sala de estar. O mesmo sofá de sempre, o mesmo abajur com a cúpula torta. O cachecol que comprei para minha mãe ainda estava intacto, na sacola de presente em cima da mesa. Ela viu, mas não disse nada. Queremos recomeçar, disse ela. Cometemos um erro, Aaron. Um grande erro. Respondi baixo. Vocês cometeram. Meu pai pigarreou. Erramos ao te excluir. Não queríamos te machucar. Não queriam. Perguntei, encarando-o. Você me disse que o dia de ação de graças não era para perdedores. Você só não achou que eu reagiria. Eles abaixaram os olhos. Quero ser clara, continuei. Não estou aqui para discutir. Nem para ser convencida. Minha mãe levantou o olhar. Não estamos aqui por dinheiro. Juro. Então por que agora? Interrompi. Porque só depois de descobrir o que eu construí. Meu pai tentou. Nós não sabíamos, Aaron. A gente não entendia. E se o Evan nunca tivesse dito nada? Perguntei. Vocês estariam aqui? Silêncio. Me inclinei para a frente, a voz firme. Eu nunca tive vergonha do meu trabalho. Nunca. A única coisa que lamento é ter deixado o silêncio de vocês me diminuir por tanto tempo. Os olhos da minha mãe brilharam. A gente só queria proteger o momento da Lily. Não queríamos apagar o seu. Mas apagaram, respondi. E eu passei anos me doando, perdoando, esperando ser o suficiente para vocês. Olhei de um para o outro. É aqui que isso termina. Eles congelaram. Não vou interromper vocês, acrescentei. Mas cansei de implorar por pertencimento. Cansei de lutar por um lugar à mesa. Meu pai soltou um longo suspiro. Então, o que acontece agora? Levantei-me, caminhei até a porta e a abri, devagar. O que acontece agora, eu disse. É que vocês decidem se conseguem me amar como eu sou, não como gostariam que eu fosse. Mas isso, façam do outro lado da porta. Minha mãe se levantou, mas não se moveu. Sua boca tremia, como se ela quisesse dizer algo mas não soubesse como. Não preenchi o silêncio por ela. Pela primeira vez, deixei que ele dissesse tudo. E, depois de um longo momento, eles se viraram e foram embora. Fechei a porta atrás deles com suavidade não por raiva, mas por clareza. Já se passou quase um ano desde que aquela porta se fechou. Não tive mais notícias dos meus pais desde então. Algumas mensagens de texto em feriados, um cartão de aniversário com uma única assinatura. Lily ligou uma vez por mês depois. Contou que Evan saiu da startup. Disse que não sabia bem o que fazer agora. Desejei boa sorte. Falei sério. Mas não a convidei para entrar novamente. Eu não estava com raiva. Não mais. Eu estava apenas livre. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a me procurar. Não aquelas que um dia me ignoraram, mas gente nova. Gente de verdade. Jovens mulheres da minha antiga escola técnica começaram a me mandar mensagens, querendo saber como construir meu portfólio. Um centro comunitário local me convidou para falar num workshop de educação financeira. E eu comecei a dizer sim. Não porque eu precisasse de aprovação. Mas porque,
finalmente, eu tinha algo a compartilhar. Queria mostrar que você não precisa ser polida para ser poderosa. Que dá para construir riqueza com uma chave inglesa numa mão e óleo de motor sob as unhas. Um dia, depois de uma sessão na garagem comunitária, encontrei um bilhete escondido sob o limpador do meu para-brisa. Dizia: obrigado por me mostrar que valor não é algo que você precisa provar. É algo que você carrega. Fiquei um bom tempo sentada na caminhonete segurando aquele papel. Mais tarde, naquela noite, fiquei no quintal, observando as macieiras que eu plantei começarem a brotar. Sempre quis um quintal assim. Nem grande, nem chique. Só meu. Um lugar onde as coisas pudessem crescer, de verdade. Jada, minha melhor amiga de sempre, apareceu com seu velho Jeep, 2 cafés e uma pilha de donuts. Tá trabalhando de novo? Ela provocou. Sorri, tirando a serragem das mangas. Sentamos na varanda, tomando café, enquanto o sol se punha atrás dos telhados. Você já pensou em voltar? Ela perguntou com delicadeza. Não precisei perguntar o que ela queria dizer. Não, respondi. Só se me vissem sem R$1 milhão. Ela assentiu devagar. Provavelmente não. Eu sei. Olhei para ela, essa pessoa que nunca me fez sentir menor, que me viu de macacão e botas com bico de aço e pensou: isso é força, não fracasso. Quer saber? Disse, sorrindo. Finalmente sinto que não estou mais tentando consertar o motor errado. Jada riu e jogou um donut na minha direção. Essa foi a forma mais mecânica que já ouvi alguém dizer: encontrei a paz. Mas ela não estava errada. Eu não estava mais tentando consertar eles. Eu estava me reconstruindo. Não a versão que meus pais sonharam, nem a que Lily pudesse exibir nas redes sociais. Mas a versão de mim que dorme em paz à noite. Que escolhe integridade em vez de convites. Enquanto as estrelas brilhavam no céu escuro, sussurrei algo que nunca tive coragem de dizer em voz alta até então. Eu não sou uma perdedora. E, dessa vez, ninguém precisava me convencer do contrário.